Oi galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar da polêmica acerca do dia 26 de janeiro. Aqui na Austrália, dia 26 de janeiro é onde muitos comemoram o que se chama do Dia da Austrália, o Australian Day. Foi uma data escolhida para uma celebração do sentimento patriótico nacional, de enaltecer o país e as qualidades que os australianos se orgulham de ter. O problema é que dia 26 de janeiro de 1788, e essa foi uma escolha consciente do governo australiano algumas décadas atrás, quando eles escolheram celebrar no dia 26 de janeiro, foi a data que chegou aqui na Austrália o Thomas Cook, junto com a primeira frota de navios que vieram colonizar esse espaço. Em função da democratização das comunicações através das mídias sociais, os indígenas desse país, em especial os aborígenes, eles começaram a dizer que, olha, não é muito legal essa festa ser nesse dia 26, porque esse é o dia que vocês chegam e invadem o nosso espaço. Então eles começaram a se referir a essa data como Invasion Day. Tem até um documentário interessante que eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, que se chama 88, que faz uma alusão ao ano de 1988, que foi o bicentenário da chegada dos australianos. Thomas Cook chegou em 1788. Em uma marcha de milhares e milhares de aborígenes até Sydney para protestar acerca da grande festa que eles promoveram com a presença da realeza britânica aqui na Austrália para celebrar o que eles chamavam a invasão do país 200 anos atrás. É um debate interessante que vale a pena prestar atenção e o movimento que se tem hoje na Austrália chama-se Change the Date. Mais e mais, ano após ano, mais segmentos da comunidade australiana, da sociedade australiana, ou sociedades australianas, como vocês preferirem, estão se manifestando cada vez mais no sentido de mudar a data, change the date, porque, obviamente, que toda a ideia por trás dessa celebração do dia 26, ela parte do pressuposto de uma conquista da cultura branca sobre a cultura negra e a cultura indígena. Aqui na Austrália, inclusive, a gente tem o que a gente chama de overlap, né? A sobreposição de duas categorias. Os índios aqui também são considerados os blacks, em função da cor da pele. E isso está gerando muita discussão, que é uma discussão salutar do ponto de vista democrático, e as pessoas estão falando, do meu ponto de vista, com muita razão, muda-se a data, para que a gente possa fazer uma celebração nacional todo mundo junto, fazer essa data, escolher essa data justamente no dia que os brancos, e aí eu estou falando do branco anglo, né? O britânico, porque nós brasileiros não somos brancos aqui não, somos latinos, é outra categoria, minoritária. Essa comemoração ela tem de pano de fundo como se fosse uma conquista de guerra, uma supremacia de um povo que vem com uma tecnologia de guerra mais avançada e se sobrepõe à força contra um povo que aqui já estava habitando milhares e milhares e milhares de anos antes dos ingleses chegarem. Então, por uma questão de justiça, para respeitar, inclusive, o sentimento de perda da terra que os aborígenes sofrem até hoje, que, aliás, nem foi tanto tempo atrás assim, né? 1788 foi quando a colonização começou e promoveu vários genocídios e massacres da população indígena. A gente pode até discutir, inclusive mais para frente, as consequências e as peculiaridades da colonização australiana, mas o fato é que mudar a data do dia 26 para uma outra data parece ser uma coisa sensível. Então, para vocês verem que a Austrália é um país considerado desenvolvido do ponto de vista econômico e industrial, ainda tem, paradoxalmente, algumas práticas que são bem intolerantes e, como apontam muitos indígenas, inclusive racistas, né? É uma necessidade de afirmar que nós chegamos, nós tomamos a terra e nós impomos a nossa cultura. Então, muitas pessoas, assim como eu, acham que seria muito mais sensato a gente transferir essa data para uma outra data, para que a gente possa fazer uma celebração do Australian Day, enaltecendo as qualidades da camaradagem, né, da ajuda ao próximo, de um país livre, de um país onde as pessoas têm oportunidade, mas que seja celebrado no outro dia para que a gente possa realmente abarcar nessa comemoração todos os setores da comunidade australiana e, em especial, os primeiros habitantes desse país continente. Fazendo um paralelo com o Brasil e traçando também, falando um pouquinho das contradições da história, apesar, né, da gente ter esse dia 26, que é uma data um pouco estranha no que se propõe, como eu acabei de explicar. Aqui, por exemplo, todas as vezes que tem um evento público que as pessoas vão falar
já é uma tradição das pessoas, seja através de órgãos governamentais ou inclusive eventos privados que envolvem o público, sempre fazer o que a gente chama de reconhecimento do país. E o país, nesse caso, o country, é o país das nações indígenas que tradicionalmente são as pessoas que habitavam e ainda habitam aquele determinado local. Então aqui onde eu moro, por exemplo, é a nação Bundjalung. Então todas as vezes que tem um evento, seja na escola do meu filho, seja no meu trabalho, um evento de governo, a primeira coisa que as pessoas fazem é falar: olha, antes de começar a gente quer fazer aqui um reconhecimento de que essa terra tradicionalmente pertence à nação Bundjalung, que é uma prática que foi instaurada também há não muito tempo, mas que se tornou praxe. E vai ser muito interessante perceber como que ao longo das gerações isso vai começar a produzir algum tipo de efeito prático no que diz respeito à luta pela terra aqui nesse país. Então, se ao mesmo tempo no Brasil a gente não tem um feriado para comemorar o 22 de abril de 1500, né, com grandes celebrações, a gente ainda não faz esse tipo de coisa. Aliás, é muito comum das pessoas que moram em qualquer cidade do Brasil sequer saber quais são os povos nativos que habitavam tradicionalmente aquela região. E o meu filho, por exemplo, a escola pública que ele vai, e a gente escolheu a escola, eu e a mãe dele, porque lá eles têm um programa de ensino da língua indígena local, e nesse caso especificamente da nação Bundjalung. Então são as contradições interessantes do processo histórico, e vou deixar aí esse ponto para a gente refletir, né? A gente continuar pensando o Brasil, pensando a Austrália, pensando a globalização à luz desses novos desafios à medida que as pessoas vão tendo mais voz, né? Então o Brasil Central, um programa étnico brasileiro falado em português e inglês a partir da Austrália, também é uma voz de uma minoria. Então vou deixar essa aí para a gente refletir como é que a gente pode fazer para cada vez mais sermos sociedades mais reflexivas, mais justas, e que realmente levem em consideração o trauma de algumas pessoas com relação a alguns processos históricos e fazer o possível para a gente poder remediar. Então, o papo de hoje é esse, tá cheio de coisa aí na internet. Visita o nosso site brasilcentralradio.com. Quer treinar o inglês? Excelente plataforma, e eu vou subir nas próximas horas, inclusive, uma entrevista que eu fiz com um líder aborígene indígena local que falou a respeito da visão dele a respeito do dia 26 de janeiro. Vai estar em inglês, inclusive um inglês com um sotaque aborígene australiano, ele que inclusive tem descendência britânica também, vale a pena você conferir. E é isso, grato pela sua audiência, falo com vocês na semana que vem.